Tropecei num post curioso do James Martin, também conhecido por Made by James, no Instagram, intitulado How I Got Clients. Vou deixar o link para o reel na descrição deste episódio. Um título destes chama qualquer um a atenção e fui ler o texto onde ele aborda, em 7 pontos, o seu processo de angariação de clientes. Se estivesse agora a começar a trabalhar, estaria a absorver toda esta partilha de conhecimento como se fosse a última Coca-Cola no deserto. No entanto, gosto sempre de ler este tipo de posts para comparar com a minha realidade. Apesar de termos idades e backgrounds completamente diferentes, acabei por descobrir que há umas tantas semelhanças. Não vou enumerar os pontos do James, aconselho a que o sigam. Ele é realmente uma personalidade única e vale mesmo a pena ver e ouvir o que ele tem para dizer. Mas à semelhança dele, vou enumerar em 7 pontos as minhas estratégias de angariação de clientes, os canais que uso, como abordo os potenciais clientes, as ações quase infalíveis para o sucesso e umas dicas muito minhas que poderão vir a revelarem-se úteis. Em primeiro lugar, tenho uma base que alguém que esteja a começar agora não tem. Trabalhei 21 anos em várias agências e com isso criei uma certa imagem e reputação de trabalho e consistência, assim como conheci muita gente. No primeiro ano a trabalhar por conta própria, o meu planeamento esteve dividido entre alguns clientes diretos e clientes agência. Graças ao meu passado, o que fiz foi ligar ou enviar e-mails a quem conhecia em determinadas agências a dizer que estava no mercado. Felizmente não foi muito difícil arranjar trabalho. Durante o Covid, após o desaparecimento de vários clientes, um contacto feito do tempo das agências abordou-me para uns trabalhos e já lá vão mais de 3 anos de colaboração. Em segundo lugar, a minha principal preocupação foi ter uma montra de trabalho online, o meu escritório digital. Por isso, a construção de um site sempre foi uma prioridade. Ao longo dos anos, o site deixou de ser apenas a montra do portfólio e passou a ser algo um pouco mais dinâmico, que agrega um blog com artigos em português e em inglês, este podcast e redes sociais. Neste momento não estou só a mostrar os meus serviços de design gráfico, mas também a reforçar uma reputação junto de quem não me conhece, isto é, fora das agências. Uma coisa a ter em conta. Lembram-se de há uns meses que a Meta e as suas aplicações tiveram umas horas inacessíveis? O pânico que gerou? Quantos negócios totalmente baseados no Facebook ou Instagram ficaram sem acesso ao mundo exterior durante esse tempo? Apostem num site. Em terceiro lugar, algo que anda de mãos dadas com o ponto anterior, que são as redes sociais. Ainda sou do tempo em que as redes sociais não faziam parte da equação, por isso, graças a uma certa iliteracia da minha parte e também ao facto das redes sociais na altura não estarem tão dinamizadas como estão atualmente, só mais recentemente é que comecei a encarar certas plataformas como canais válidos de comunicação e propagação dos meus serviços e conquistas. É impossível estar em todas as redes e eu ainda não acordei e muito possivelmente nunca irei acordar para muitas delas. Por isso, depois de ter experimentado umas tantas, acabei por concentrar o meu raio de ação no Instagram, LinkedIn e YouTube. Graças ao LinkedIn e também ao Instagram, numa percentagem inferior, consigo fazer barulho suficiente para chamar a atenção de algumas empresas ou decision makers, atingindo com isso algumas conversões. Encaro as redes sociais exatamente desta maneira, como ferramentas para fazer barulho, para dizer que existo e que faço o que faço. Não tenho uma estratégia agressiva de contatar pessoas a torto e a direito e a impingir diretamente os meus serviços. Prefiro que as estrelas se alinhem e haja necessidade por parte do cliente em procurar alguém com o meu perfil. Para isso tenho de fazer barulho suficiente e com alguma consistência nos canais corretos. Estou a planear umas mudanças para um futuro próximo, que englobam uns segmentos a serem ocasionalmente incorporados em alguns episódios deste podcast. Por isso, stay in the loop. Em quarto lugar, o networking. Já referi em episódios anteriores que o networking é realmente uma ferramenta útil. Estive durante o ano de 2019 num grupo de networking que se reunia todas as semanas pelas 6:30 da manhã. Como se costumava dizer nessas reuniões, estamos a fechar negócios enquanto a concorrência dorme. E não era mentira nenhuma. Para podermos participar nestes grupos temos de pagar. Tudo é um negócio, não vos vou mentir. Entre a inscrição e as reuniões semanais, o investimento que fiz ao longo de um ano
foi em números redondos de 2.000 euros, mas deu-me acesso a uma lista de contactos que nunca iria conseguir reunir em 10 anos de redes sociais. Esse investimento compensou, no meu caso específico, pois um contacto apenas e um primeiro trabalho pagou todo o ano, e esse contacto acabou por tornar-se num cliente com quem ainda hoje colaboro. Ao todo faturei um pouco mais de 10.000 euros, só através de ligações desse grupo, dos quais 60% originaram desse único cliente. Os restantes 40% vieram de 18 ou 19 outros clientes, trabalhos pequenos, de algumas dezenas ou poucas centenas de euros, mas como se costuma dizer, migalhas também são pão. Outra expressão que aprendi no grupo networking. Acabei por sair do grupo porque o esforço que estava a ter com esses clientes era demasiado para o ganho, e cobrar valores mais altos acabaria por afastar a grande maioria deles, se não todos. Estrategicamente não é o tipo de cliente que procuro, com todo o respeito pelas pessoas e pelas suas áreas de atividade. Depois veio a pandemia e convido-vos a revisitar o episódio 6 deste podcast para o resto da história. Em quinto lugar, o marketing boca a boca. É tão importante e tão menosprezado porque nunca é visto como uma estratégia de angariação de clientes. Quando comecei a trabalhar por conta própria, falei não só com os meus contactos das agências, ex-colegas ou chefes, mas com amigos e familiares. E não é que isso funcionou. Depois há sempre alguém que conhece alguém que precisa de alguém com as skills que por acaso temos. Trabalhos que vieram através de um tio e daquele amigo que conhece suficientemente bem para te recomendar uma e outra vez. Ou o cliente que tem um amigo que necessita do fornecedor na tua área de expertise e bang, conversão. Em sexto lugar, a diversificação de serviços. Não é uma novidade, mas quanto mais serviços consigo prestar, maiores são as possibilidades de conversão. Tenho apostado na minha formação profissional, seja através das plataformas de e-learning que proliferam na web, seja através da minha curiosidade, mas não quero ser um pau para toda a obra. Estou a complementar a minha oferta mais especializada com mais soluções. Consigo um aumento de 10 a 30% num projeto só por incorporar serviços que complementam a oferta. E por último, ser acessível. O que é ser acessível? Conseguir falar com o maior espectro de pessoas, desde o dono de um pequeno estabelecimento comercial ao marketing manager de uma multinacional. Não posso falar da mesma maneira com um e com outro. Tenho que saber adaptar-me às diferentes realidades. A título de exemplo, o cliente da microempresa não tem tempo para posicionamento. O que quer é conversão e o mais rápido possível. Uma empresa maior compreende a importância de um posicionamento cuidado. Por isso, ser acessível significa também saber canalizar o esforço, as energias certas para a pessoa certa, levar o trabalho e a gestão de cliente sempre a sério, mas saber comunicar da maneira certa os diferentes tipos de cliente. Não usar a mesma fórmula para todos. Não estamos a servir cafés, uma vez mais com o devido respeito a quem o faz. O nosso trabalho não é só branco e preto. Há um espectro considerável de cinzentos pelo meio. Quando trabalhamos sozinhos, temos de fazer de tudo um pouco. Vivemos tempos espetaculares se nos conseguirmos abstrair das constantes crises que vamos vivendo. Não consigo ser sempre proativo, mas quando o sou, levo quase tudo à frente. E a trabalhar por conta própria, se estiver quieto à espera de que as coisas aconteçam, bem posso rolar por uma valeta e ficar por lá. Quero dizer com isto que sempre que for necessário, temos de sair da nossa área de conforto e aventurar-nos no desconhecido e ganhar com isso. Se achares que o conteúdo do podcast está a ser útil, considera subscrever, se já não o fizeste, fazer like, comentar, partilhar e todas as coisas que influenciam os algoritmos destas plataformas. É grátis e é uma ajuda enorme que me estás a dar. Encontras o podcast no Spotify, Apple Podcasts e no YouTube e podes partilhá-lo nas tuas redes e ajudar esta nossa comunidade a crescer. Obrigado por chegares até ao fim deste episódio e até ao próximo.